Fala galerinha, beleza? Vocês já me conhecem, sou Ladiel, professor de Biologia. E hoje a gente vai estar dando início à nossa primeira aula. Muitas outras virão. A de hoje é especial para a galera do nono ano, para os ferinhas que estão aí cursando o primeiro ano do ensino médio. E é claro também o pessoal que está fazendo Enem. Tá? Os alunos do Enem, de uma maneira geral maciça, vão fazer essa prova no final do ano. E se Deus quiser, ano que vem estarão todos dentro da universidade. Pois bem galera, deixando de conversa fiada, nossa aula de hoje é sobre carboidrato. Carboidrato. Os carboidratos, eles também podem ser chamados de hidratos de carbono, de glucídeos, de glicídios, de monossacarídeos, de sacarídeos, enfim. Existe uma variedade de nomes para determinar esse cara tão importante na nossa dieta. Esses carboidratos, eles são compostos orgânicos, tá? São macronutrientes, juntamente com as proteínas, os lipídios, os ácidos nucleicos e as vitaminas, e apresentam duas funções apenas. Uma é energética e a outra é estrutural. Exatamente. Eles funcionam como fonte de energia e terminam também fazendo parte da estrutura do corpo de alguns seres vivos. E isso a gente vai saber detalhadamente daqui a pouco. Como é que se classificam, Ladiel, então, esses carboidratos? Bom, carboidratos eles se classificam em monossacarídeos, oligossacarídeos e os polissacarídeos. Esses três pontos são as classificações dos carboidratos. Lembrando sempre que monossacarídeo é o carboidrato mais simples, que apresenta como sua fórmula a seguinte: CnH2ON. Galera, fica ligada. Esse N ele pode variar de 3 a 7. Se, por exemplo, o carboidrato ele tiver o valor de N igual a 3 carbonos, tá? Ele vai ficar C3H6O3. Isso é uma triose. Se caso tiver 4, será uma tetrose. 5 pentose, 6 hexose e 7 heptose. Mas você, fera, só precisa se aperrear, se preocupar com apenas 2. É os que têm 5 e 6 átomos de carbono. São as pentoses e as hexoses. Essas sim são cobradas em provas. No caso das pentoses, a gente tem a ribose e tem a desoxirribose. Ambos são carboidratos, 5 átomos de carbono e que estão presentes respectivamente no RNA e no DNA. A ribose R, ribose RNA, a desoxirribose D, DNA. Beleza? Fácil, não é não? E por fim, nós temos as nossas hexoses, que são elas a glicose, a frutose e a galactose. Glicose é o que se chama normalmente de açúcar comum, tá? Dos seres vivos, tá? Dos vegetais, produzidos durante o processo fotossintético. A frutose seria esse açúcar das frutas e a galactose é aquele açúcar do leite. Se lembra lá daquele chocolate Galac feito ao leite, né não? Beleza? Beleza, esses foram os monossacarídeos, beleza, galera? E aí a gente fica salientando que esses monossacarídeos têm função de energética. Glicose, frutose e galactose. E estrutural, como eu tinha falado anteriormente, que é o DNA e o RNA fazendo parte lá dessas moléculas de ácido nucleico. Monossacarídeo, beleza. Vamos agora para o oligossacarídeo. Oligossacarídeo é aquele tipo de carboidrato, galera, que ele tem de 2 até 10 moléculas de monossacarídeos. Só se aperreie com os que tem 2, tá? São os disacarídeos. Esses disacarídeos é fácil de você entender, é fácil de você decorar. É o supermestre Ladiel. Sacarose, maltose e lactose. Como eles são disacarídeos, eles apresentam duas oses. Detalhe, todas as oses de todos os carboidratos que vão aparecer aí, entre eles o oligossacarídeo e os polissacarídeos, são feitos de hexoses, que são a glicose, a frutose e a galactose. Então, no caso aí do disacarídeo, o supermestre Ladiel, tá? Sacarose, maltose e lactose, eles são feitos de sacarose, glicose e frutose. A maltose, ela é feita de glicose mais glicose e a lactose, ela é feita de glicose mais a galactose. Quando esses dois caras, eles se unem,
Essa união se dá por uma ligação entre um carboidrato e outro, no caso de sacarídeo. Não se esquece que o nome dessa ligação que une eles dois é ligação glicosídica, galera. Tranquilo? E por fim, a gente tem aí os polissacarídeos. Esses apresentam centenas e centenas de milhares de moléculas de monossacarídeos, tá? São 4, galera. Esses você também precisa saber. Presta bem atenção. A gente tem o amido, tá? Que é feita de muita glicose. Funciona da seguinte maneira. A plantinha, ela faz lá o processo fotossintético, beleza? E como resultado desse processo fotossintético, ela termina produzindo a glicose. Ora, essa glicose vai servir como fonte de energia para o vegetal, para ele poder respirar, fazer o metabolismo de suas células, enfim. Como esse processo ele é contínuo na presença de qualquer luz, tá? Essa glicose ela pode terminar se acumulando no próprio caule da planta, pode terminar se acumulando na raiz da planta. Se acumulando na raiz, você tem o que a gente chama de macaxeira, inhame, cará, batata doce, por exemplo. Já se armazenar no caule, eu tenho como exemplo a batata inglesa. Então essas moléculas de glicose elas vão se unindo bastante e terminam formando um polissacarídeo chamado amido, que tem uma função de reserva energética nesses vegetais. No nosso caso, a reserva energética é outro polissacarídeo. Esse é chamado de glicogênio. E funciona da seguinte maneira: quando a gente come carboidrato, tá? Ou a gente come muito açúcar, tá? Porque açúcar é diferente de carboidrato. Nem todo carboidrato é açúcar, mas todo açúcar é um carboidrato. E isso eu vou falar para vocês no próximo vídeo, tranquilo? Mas enfim, esse glicogênio, a partir do momento que a gente vai comendo muito açúcar, muito carboidrato, a gente vai retirando todas essas cadeias de açúcares, tá? E vai armazenando no nosso corpo, na forma de glicogênio. Existem 2 locais de armazenamento. O primeiro é o fígado. Seu fígado é o desintoxicador natural do seu corpo, entre outras coisas. Então esse cara permanece 24 horas ligado. Ele está trabalhando 24 horas, então ele precisa de energia para isso. Por isso ele tem a capacidade de estocar glicogênio, tá bom? E o outro é os nossos músculos, esses estriados esqueléticos, que ficam presos aos ossos, responsáveis por todos os nossos movimentos. Os músculos estriados esqueléticos, eles também armazenam glicogênio dentro dele para a produção de glicose quando for necessário. Esse glicogênio são milhares e milhares de moléculas de glicose. Quando você precisa de energia, ele é quebrado, essas glicoses são liberadas e essa glicose ela vai servir para a produção de energia, de ATP, pela respiração celular, pelas mitocôndrias de suas células. Beleza, galera? E aí? Tá entendendo? Para terminar, só falta 2, que é a celulose e a quitina. A quitina e a celulose, elas também têm papel estrutural, diferentemente aí do amido e do glicogênio, que são polissacarídeos que têm fonte de energia. No caso da quitina, ela é encontrada, galera, no exoesqueleto de artrópodes. O que é um artrópode? É um animal que mexe pata. Então a gente tem aí os insetos de uma maneira geral, a barata, o besouro, até mesmo o próprio camarão, quando você come ele e aquela casquinha que reveste o camarão faz aquele barulhinho bem gostoso, aquilo ali é quitina, é um carboidrato do tipo polissacarídeo que tem a função de fazer a estrutura de alguns animais, no caso a carapaça, o exoesqueleto desses animais invertebrados. Tranquilo? A gente também encontra quitina em alguns fungos. Tá bom, galera? E para finalizar, a celulose. Tá? Essa aí está presente na parede celular dos vegetais e de bactérias também. Tranquilo? A celulose ela é um polissacarídeo estrutural que forma a parede celular de plantas e de bactérias, seres procariontes. Bom, essa foi a nossa primeira aula, tá certo? Foi bem rápida aqui, muitas coisas novas virão, mas comenta aí, manda tua pergunta, eu estou sempre a ordens e é um favor muito grande que vocês fazem para mim.